Felipe Luiz e José Boto se encontraram nessa segunda-feira, dia 23 de dezembro. Férias para quem, né? Pelo contrário, o trabalho está a todo vapor. Onde eles se encontraram, o que eles falaram, a gente vai trazer informações no vídeo de agora. Tem também o futuro de Davi Luiz, pode ser um rival do Flamengo. Será? A gente vai contar aqui. E tem patrocinador do Flamengo deixando o clube. Pois é. Apurei que essa empresa já foi até comunicada pelo Flamengo que não continuará na temporada 2025. Tem também informações de Andrés Pereira, Oscar, jogadores que já foram. Andrés Pereira já foi do Flamengo, Oscar já foi muito especulado no Flamengo. E também Gabigol. Descobrimos o futuro de Gabigol. Galera, informação sobre Andrés Pereira. Muitos flamenguistas me perguntando, inclusive nas ruas, na academia, o pessoal me pergunta, e o Andrés vai para o Palmeiras mesmo? Isso é muito engraçado, porque o Andrés Pereira saiu daqui do Flamengo porque a torcida não queria. Na ocasião, o Flamengo chegou a um acordo com o Manchester United para pagar 9 milhões de euros pela compra dele. O Flamengo chegou a trocar documentos, vocês vão se recordar disso, mas após a pressão da torcida do Flamengo, sobretudo nas redes sociais, a diretoria simplesmente rasgou o documento, não assinou a compra e desistiu de Andrés Pereira por 9 milhões de euros. O tempo passou, ele foi vendido ao Fulham, está se destacando lá no Fulham, no clube inglês, jogador de seleção brasileira, e agora o Palmeiras está bem perto, sim, de contratar o Andrés Pereira. E olha, apurei os valores, proposta de 20 milhões de euros inicialmente, mas o Palmeiras já subiu o valor para 22 milhões de euros, dá em torno de 140 milhões de reais. E o jogador quer jogar no Palmeiras, deu ok para os seus empresários, a vontade do jogador está contando bastante. Eu acredito que o Palmeiras irá conseguir a contratação de Andrés Pereira. E você vê como é o destino, né? Ele é o autor da maior falha da história do Flamengo, naquela final da Libertadores, justamente contra o Palmeiras, que ofereceu um projeto bacana para ele, até para ele ser camisa 10. Outro jogador que não vestiu a camisa do Flamengo, mas na verdade ele chegou a vestir sim. Saiu uma foto dele com a camisa do Flamengo, mas não como jogador do clube carioca. Oscar, que outrora quase foi parar no Flamengo, está indo para o São Paulo, contrato de 3 anos. Vai assinar nessa terça-feira, dia 24 de dezembro. Aí eu quero saber de vocês, torcedores do Flamengo. Vocês acham que é um presente de Natal para a torcida do São Paulo ou não? Já passou a hora dele de retornar ao futebol brasileiro? Quero a opinião de vocês. Davi Luiz, galera, que deixou o Flamengo no último domingo, após ser comunicado que não teria o contrato renovado. O Vasco tem interesse na contratação de Davi Luiz e está conversando sim com os empresários do atleta. A ver se vai chegar a um acordo, se o Davi Luiz topa também o projeto do Vasco da Gama. Eu tenho minha opinião aqui, gente. Para mim não vai interferir em nada o meu carinho em Davi Luiz, pelo fato dele jogar no Vasco da Gama. Eu não considero Davi Luiz ídolo, mas falo sempre aqui, idolatria é algo muito pessoal. De repente o jogador que você considera ídolo, eu não considero ídolo, e vice-versa. Então não vejo nenhum problema ele jogar no Vasco, até porque nem acho que seja um reforço de peso para fazer a diferença dentro de campo. Acho que pode fazer a diferença muito mais nos bastidores. Gabigol, galera, vai ser jogador do Cruzeiro. Apurei que o Cruzeiro vai anunciar aí no começo de janeiro. Estão preparando um anúncio de arromba, um anúncio daqueles para chamar muita atenção. E o Gabigol chama muita atenção porque ele é um atleta extremamente midiático. Inclusive me falaram que tem a chance dele utilizar a camisa 10 no Cruzeiro na temporada 2025. Falando de Flamengo agora, mas tá certo, o Gabigol Cruzeiro, tá, pessoal? Ele tem contrato com o Flamengo até o dia 31 desse mês e, obviamente, não vai renovar. Falando de Flamengo agora, o Flamengo pode chegar a 90 jogos na temporada 2025, óbvio. Isso aí é o limite, se chegar na final de todas as competições, 90 jogos. Inclusive, o BAP deu uma entrevista ao Band Esportes e falou sobre o elenco para 2025 por conta dessa quantidade de jogos que o Flamengo pode enfrentar em 2025. Abre aspas. As comissões técnicas gostam de trabalhar com 25 atletas. É mais fácil dar treino. Mas agora tem que ter um terceiro time, com treinos mais longos. As viagens são com mais gente. Vai ter mudança que vai afetar todos nós. E com o Flamengo não vai ser diferente. Ainda mais com o Flamengo, que pretende ganhar tudo. Está no nosso hino. Vencer, vencer, vencer. Entendo que esse tipo de mudança é uma adaptação que quem está no futebol vai ter que sofrer.
Qual é a boa notícia? Isso vale para o Flamengo, para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Fluminense, para todo mundo. O BAP falando sobre o elenco enxuto que o Flamengo vai ter justamente por conta dessa quantidade de jogos que o rubro-negro pode enfrentar no próximo ano. Apuração sobre patrocinador, galera. Descobri hoje que Flamengo comunicou à empresa Kawai que não vai renovar o vínculo que vence no dia 31 desse mês. Kawai estampa a marca na manga da camisa do Flamengo, vocês vão se recordar disso, e o Flamengo já tem conversas, na verdade a nova gestão, né? Provavelmente é o Ricardo, que é o novo VP de comunicação e marketing do Flamengo, ele já está conversando com algumas empresas interessadas em ser parceiras do Flamengo, em estampar a marca na camisa do Flamengo. A gente tem novidade, a gente informa aqui para vocês. Eu falei de Davi Luiz e Gabigol que estão saindo, e eu apurei que a saída de Davi Luiz e a saída de Gabigol, juntando os dois, o Flamengo vai ter um alívio na folha salarial de pelo menos 3 milhões de reais por mês. Gente, 3 milhões de reais por mês, pelo menos. Se a gente fizer uma conta rápida aqui, em um ano, o Flamengo vai, na verdade em um ano, mas a gente tem que botar 13 meses, né? Porque tem o 13º. Em um ano, o Flamengo economiza pelo menos 39 milhões de reais de salário, tanto com o Davi Luiz quanto com o Gabigol, os dois juntos, obviamente. Então, é um baita alívio na folha salarial do Flamengo para possíveis reforços. E já a gente vai falar sobre o nome. Eu já mencionei esse nome aqui e descobri mais informações. E hoje, segunda-feira, José Boto e Felipe Luiz se encontraram lá em Portugal. Felipe Luiz que está aproveitando as férias para poder assistir a jogos no Velho Continente, acompanhando vários jogos, fazendo networking, tá certo, visitando clubes. Ele que tem uma história muito linda na Europa, obviamente, ídolo no Atlético de Madrid, então ele aproveita esse know-how dele, esse conhecimento dele para adquirir mais conhecimento. E aí o José Boto, após deixar o clube croata, foi para Lisboa, está em Portugal, enfim, resolvendo os últimos detalhes para poder se transferir no dia 28 aqui para o Rio de Janeiro. Ele se encontrou, os dois se encontraram, obviamente falaram de Flamengo e obviamente pensaram no projeto para 2025, eles vêm conversando já há muito tempo, inclusive a decisão de não renovar com o Davi Luiz passou muito nas conversas por Felipe Luiz, e o José Boto foi quem comunicou o Davi Luiz, e por ironia do destino foi o José Boto que encontrou o Davi Luiz nos tempos de Vitória e levou para o Benfica, e agora teve que comunicar o Davi Luiz da decisão da não permanência dele, e obviamente o nome do Firmino, tá? Atacante, Firmino, que hoje está no mundo árabe. Esse nome agrada sim aos dois, já trouxe esse nome aqui anteriormente, e o Flamengo pretende fazer uma consulta para saber se existe a possibilidade de empréstimo, como é que seria, enfim, o Flamengo quer sim tentar a contratação de Firmino, pensando em 2025, eu particularmente já falei aqui e vou falar novamente, para mim seria um baita reforço, pensando ali num custo baixo, tem 33 anos, gente, no futebol brasileiro, ele, pelo menos na minha visão, ele sobraria, é um jogador de alta qualidade, alto nível, anos de Liverpool, não é à toa, é um jogador que tem muito potencial, e sim, o Firmino agrada ao José Boto e ao Felipe Luiz, é um nome que eles desejam tentar a contratação, sim. E aí, vocês que achavam que não valeria a pena o Firmino, continuam achando, mudaram de ideia? Quero a opinião de vocês. Flamengo, viu? Viu como ele é irritante? Complicado, Ai, que ele me irrita. Me irritou, já tô irritada. Tô brincando. Errado é que renova o contrato, cara. É tempo de Botafogo, filho. É tempo de Botafogo. Ô, Venê, vamos agora momento. falar do seu Flamengo, Vamos Venê. lá. O Davi não fica. Não fica. Mas assim, você acha que já foi realmente um ciclo que se encerrou? Você acha? Eu acho que foi uma decisão correta da atual gestão, que agora é com o BAP, embora não tenha atuado na prática, porque é só a partir do dia 1º de janeiro que eles pegam a caneta, mas eu acho que foi uma decisão correta do BAP. Eu sou um cara que eu sou muito fã do Davi Luiz, quem acompanha aqui o programa sabe muito bem disso, valorizo muito a importância do Davi Luiz durante esse período que ele esteve no Flamengo, 3 anos e meio, conquistou títulos importantes, ajudou os jogadores, tanto o Rodinei, que fez uma postagem maravilhosa, outros jogadores da base, enfim, foi um jogador muito importante nos bastidores. Óbvio que dentro de campo, muita gente esperava muito mais dele. Eu também esperava. Mas, independentemente disso, eu acho que o torcedor rubro-negro ele tem que ter um sentimento de gratidão ao Davi Luiz. Muitos tratam o Davi Luiz como ídolo durante todo esse período que ele esteve no Flamengo.
Olha, eu não trato como ídolo, não. Eu acho que é um jogador muito importante na história do Flamengo, mas idolatria é algo muito pessoal, tá? Então eu não julgo quem trate o Davi Luiz como ídolo. Querendo ou não, conquistou muitos títulos com a camisa do Flamengo e títulos importantes. Que agora ele seja muito feliz. Eu acho que tudo tem início, meio e fim. E a trajetória do Davi Luiz, de fato, tinha chegado ao fim. Não fazia sentido o Flamengo renovar o contrato com ele, tendo visto que é um jogador que está pouco entregando. Ah, mas para outros clubes interessa? Sim, é aquilo que a gente sempre debate, é momento. O momento do Flamengo é isso. Tecnicamente falando, a gente sabe que o Davi Luiz é um grande jogador, mas fisicamente ele deixa a desejar. Tanto é que ele estava sendo reserva na última temporada. Quantos anos também, né? 37 anos ele tem. 37 anos, né, Fio? Já tá... Já tá mais perto de terminar do que o que se entende de auge do jogador, que é ali com 27, 28 anos. E aí tem uma hora que a conta chega, né? Eu me lembro muito bem, você vai falar melhor do que eu sobre isso, que o Fred fala muito sobre isso quando ele para. Ele fala, a sensação que eu tinha é que eu tava de bicicleta e eles de moto, uma coisa assim, né? Ele faz uma relação que realmente é o que começa a acontecer. Você vai perdendo até o tempo, todo mundo é muito mais veloz. Isso é natural, né, com a idade, né, Fio? O Fred, acho que é o mundo ideal que aconteceu para um jogador, que o cara ele quer parar, ele toma a decisão de parar e faz ali um jogo, aí é o mundo ideal. Mas nem sempre combina o momento do time com o jogador querer parar. O Fluminense passa por isso, porque é um time que foi campeão da Libertadores, muitos jogadores acima da idade. Aí tem aquele debate sobre a gratidão, se tem que ter gratidão com o jogador, se não tem que ter. Mas qual é a sua opinião? Eu acho que você tem que avaliar o campo com exceções. Eu acho que o Cano, por exemplo, eu acho uma exceção. Pra mim é um cara que eu quero que ele encerre a carreira no Fluminense. Mas, no geral, não dá pra você pegar um elenco inteiro e ser grato por um elenco inteiro e querer renovar o contrato dele porque passou o momento, entendeu? Então, assim, tem que ser gratidão. Eu acho que, sim, tem que saber o momento de informar. O atleta tem que saber, tem que ter respeito com o atleta, tem que ter respeito com a relação clube, torcida, todo mundo ali, porque é um cara que foi muito importante. E, às vezes... Vou dar um exemplo, o Felipe Melo no Fluminense. Sim. É um cara que pra mim foi muito importante, a gente que não gosta, mas pra mim ele vira uma chave do Fluminense ali nesses títulos, mas não dava pra jogar mais esse ano. Ele forçou uma barra ali, postando que queria jogar, mas o clube não vai renovar com ele, né? Não sei se ele vai encerrar a carreira ou não, mas é isso, não dá pra você querer fazer a vontade do jogador o tempo inteiro, porque o salário dos jogadores não é baixo para você estender mais um ano, né? Mas você fala um ponto importante, Fio, que eu acho que é a forma de também informar, sim, né? Não estou falando do caso do Davi Luiz, pelo amor de Deus, mas a gente está falando da questão de quando se encerra um contrato. E aí, às vezes, a falta de comunicação, ela destrói relações. Isso não é só no futebol, é na sua relação aí da sua casa, com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu pai e sua mãe. Às vezes, bastava você comunicar uma coisinha. É o famoso combinado não sai caro. Olha, irmão, seu contrato se encerra 31, mas olha, a gente não vai continuar. Então vamos começar a caminhar para o nosso tchau? Ou então, olha, amanhã ou nós vamos encerrar. Então, tá tudo certo, obrigada por tudo. Mas às vezes essa comunicação acontece em vários clubes. Ela é falha, Vene. E aí na hora, o jogador, ele tem família, ele tem que se organizar para o ano que vem. O filho estuda, a filha estuda, ele tem que arrumar uma nova casa, ele vai sair do Rio, ele vai continuar no Rio. E aí, às vezes, ele fica na esperança, às vezes gosta muito do clube. Mais uma vez eu digo, não é o caso do Davi, tá? E aí, o jogador não é comunicado, ou o jogador, ele ficava esperando, ele tinha uma esperança. Essa falha de comunicação, ela ainda acontece muito no futebol, Vene. Acontece, a gente vê com uma certa frequência, infelizmente. Eu acho até que no caso do Davi Luiz poderia ter sido algo melhor do que apenas uma publicação nas redes sociais, porque é um jogador muito importante. Eu repito aqui, óbvio que dentro de campo ele poderia ter entregue mais, poderia, mas a parte física pesou demais em relação ao Davi Luiz. Mas é um cara que ele sempre respeitou a instituição Flamengo. É incrível a forma como o Davi Luiz tratava o Flamengo, assim, é um cara de outro... de outro patamar mesmo. E aí tem a ironia do destino, porque o José Boto foi o dirigente que encontrou o Davi Luiz lá nos tempos de Vitória e levou para o Benfica, porque ninguém conhecia o Davi Luiz no Vitória, foi conhecer lá no Benfica. E agora o José Boto, que é o novo dirigente do Flamengo, foi o responsável a comunicar ao Davi Luiz que ele não ficaria. Você vê a ironia do destino. Mas enfim, eu acho que o Davi Luiz ele não tem que parar. Quem sou eu para dizer o que um jogador deve ou não fazer na sua carreira? Mas eu não vejo o Davi Luiz encerrando a carreira nesse momento. Eu acho que ele ainda tem caldo. Não no Flamengo.
Mas por que não no Flamengo? Porque o Flamengo hoje, de fato, o nível de exigência é muito maior. Mas em outro clube, por exemplo, o empresário dele diz que o Fortaleza e o próprio Vasco sondaram a situação do Davi Luiz. Não sei se para o Vasco valeria a pena, mas para o Fortaleza eu não acho nenhum absurdo. Você bota um ano de contrato, porque o Fortaleza tem alguns jogadores ali titulares. Tudo depende também de quanto o jogador vai pedir. Sim. Então, assim, a saída do Davi Luiz é importante também na parte financeira, porque dá uma brecha na folha salarial extremamente importante para o Flamengo fazer contratação. A saída do Davi Luiz e a saída do Gabigol, bota aí, pelo menos 3 milhões de reais por mês. O Davi também tem um salário alto. Né? O salário do Davi não é baixo. Ele não veio ganhando pouco, embora tenha chegado de graça, a gente bota de graça. E aí, quando ele segue, você acha que ele vai continuar com esse salário mais alto, assim, se a gente for pensar em idade em mercado? Esse é o problema. Eu acho que não vale a pena. Custo-benefício não vale a pena você pagar um salário alto pro Davi Luiz, porque ele pouco entrega dentro de campo. E quando eu falo pouco entrega, não é na parte técnica. O Davi Luiz é um baita zagueiro. Arrisco a dizer que no Flamengo era o melhor zagueiro tecnicamente falando. Mas a parte física pesa. Eu não vejo o Davi Luiz fazendo 5, 6 jogos seguidos como titular, jogando 90 minutos e não tendo nenhum problema de fadiga muscular, algo assim. O futebol brasileiro exige muito a parte física do atleta. Então acho que o Davi Luiz ele não pode chegar para ser titular em um time. Eu acho que é um jogador importante para agregar no dia a dia, nos bastidores, para compor elenco e ser um bom reserva. E se a gente for olhar aí o custo-benefício hoje em dia, né, Fio, a gente fala tanto de calendário, tanto de essa questão de quantos jogos, a gente estava falando de um Marlon Freitas que jogou mais de 60 jogos na temporada, um Botafogo que atingiu mais de 80 jogos, 70 e poucos jogos. E aí você pensa que você traz um jogador que a gente já entende que ele não vai conseguir fisicamente fazer um número X de jogos, mas em contrapartida também é um cara que tem uma cabeça de campeão, é um cara que contamina o grupo de forma positiva, porque isso acontece. A gente fala quantos meninos da base falam do Davi Luiz, né, Fio? Olha, o Davi Luiz é uma referência para eles. Às vezes isso também é um plus, assim, muito maior do que a gente imagina falando de bastidor de futebol. Mas mesmo assim, você acha que vale a pena um salário alto para um cara que entrega um pouco menos em números de jogos, mas também entrega uma experiência que não... Sim, assim, acho que tem que avaliar a proposta e o time. Acho que se você encaixa num time que tem uma zaga titular, que não vai depender dele totalmente jogar e que tem uma saúde financeira para ele ser o primeiro reserva ali e entrar na metade dos jogos, eu acho que vale porque acrescenta e de repente o elenco que falta esse cara campeão no elenco, que o Flamengo tem vários. Sim. E de repente tem time que falta esse cara campeão que faz uma diferença no elenco. Então aí cabe, mas é porque hoje tá assim, o mercado deu uma supervalorizada no Brasil, que é assim, é assustador. As contratações do Red Bull Bragantino pro ataque, tá falando de 60 milhões para um time que brigou na Série B ali, contratando o Pita e o Lucas Barbosa. Então, não foi porque comprou 70% do passe, mas se for proporcional a isso, é muito dinheiro. É a transação do Paulinho pro Palmeiras. Tá falando de 18 milhões de euros no mercado interno. Então hoje tá tudo muito valorizado. É difícil pegar jogador bom e barato também, né? E isso é uma coisa, porque se a gente for parar pra pensar, não do mercado na questão da transação, da transferência, mas estou falando salarial. A gente viveu ali um momento entre 2000 e pouquinho, quase 2010, até outro dia, que a gente estava falando de voltar a achar 50, 100 mil, 150 mil, um salário normal, e quem ganhava muito ganhava 600 mil, né? Daí a gente está começando a voltar a uma cifra de 1,5 milhão, que era muito natural lá no início dos anos 2000, e que a gente falava, ele ganha só 300 mil, lembra? E aí teve um momento que todo mundo equalizou. Ei, gente, não dá. E agora eu acho que vai desenfrear novamente. Daqui a pouco vamos começar a colher esses problemas para depois voltar para outro momento de dinheiro. Mas o futebol tem dessas loucuras, né, Fio? Botafogo ou Flamengo? Romário fazendo a sua aposta para 2025. No cenário atual do futebol carioca, a pergunta que não quer calar é: qual será o melhor time do Rio de Janeiro em 2025? Com títulos importantes conquistados recentemente, Botafogo e Flamengo prometem travar uma disputa acirrada pela supremacia no próximo ano. Romário, ídolo do futebol brasileiro e atual presidente do América RJ, não fugiu da pergunta ao ser abordado no evento Prêmio Fui Clear, no Rio de Janeiro. Sem titubear, o baixinho declarou sua confiança no Botafogo. Para ele, o Glorioso terá tudo para ser o destaque da temporada que vem. O motivo? Simples. Em 2024, o clube alvinegro conquistou os títulos do Brasileirão e da Libertadores, vivendo um ano histórico. Porém, Romário também ponderou que não podemos ignorar a força do Flamengo,
que segue acumulando conquistas importantes desde 2019 e, em 2024, levou mais uma Copa do Brasil para sua galeria de troféus. Segundo Romário, além do Botafogo e Flamengo, o Fluminense e o Vasco também devem ser observados com atenção. Ele destacou que ambos os clubes estão se reforçando de maneira significativa para 2025, o que promete deixar o cenário ainda mais equilibrado. Nas palavras do senador, eu acredito que seja o Botafogo. Eles tiveram um ano espetacular, maravilhoso. Foram campeões do Brasileiro e da Libertadores. É claro que a gente nunca pode esquecer do Flamengo, que vem crescendo a cada dia. O Fluminense está se reforçando, e até o próprio Vasco está no radar. Mas, particularmente, acho que o Botafogo será o time que vai se apresentar melhor. Essa declaração, é claro, só aumenta as expectativas para 2025. O duelo direto entre Botafogo e Flamengo, marcado para o dia 2 de fevereiro, na Supercopa do Brasil, já está deixando os torcedores em clima de decisão. A partida será realizada no estádio do Mangueirão, em Belém, Pará, e promete ser um verdadeiro espetáculo. Além disso, o ano será repleto de desafios internacionais. Botafogo, Flamengo e Fluminense representarão o Brasil na tão esperada Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que ocorrerá entre junho e julho, nos Estados Unidos. Será a chance de os clubes cariocas mostrarem sua força no cenário mundial e reforçarem o peso do futebol brasileiro. Enquanto isso, a torcida aguarda ansiosa pelos próximos capítulos dessa rivalidade que promete agitar o futebol em 2025. Quem será o Rei do Rio no próximo ano? O Botafogo seguirá sua fase brilhante? O Flamengo retomará sua hegemonia? Ou Fluminense e Vasco surpreenderão? As respostas começam a surgir já no início da temporada.